pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início aqui a esse vídeo de atualidades de geopolítica do curso Positivo. Nesse episódio nós vamos trabalhar de forma bem genérica, mas focando extremamente no vestibular, nas primeiras ações do governo Trump, que é uma pedida muito boa para os vestibulares, qualquer um que você for fazer. Vamos a uma listinha aqui que eu elaborei. Então, a primeira coisa que ele fez foi a chamada guerra tarifária entre a China, que acaba afetando diversos países, né? Mas volto a citar, vou fazer uma explicação bem simples, assim, por que o governo Trump fez essa guerra tarifária? Aumentar os impostos de produtos chineses que entram nos Estados Unidos. É que o governo dos Estados Unidos, a economia deles, eles têm um déficit gigantesco. Eles compram muito mais da China do que os Estados Unidos conseguem vender. Então, na realidade, ele está protegendo a economia deles, né, dos Estados Unidos. Outra coisa, a China é notória o sistema de copiar tecnologias de outros países. Pode ser de qualquer um, mas nesse caso, como os Estados Unidos é o país do mundo que mais investe em pesquisa e desenvolvimento e ele tem as suas marcas copiadas no mundo, então o Trump ele quer dar uma brecada nisso. E claro que o discurso que ele usa, que é o que aparece na mídia, é que ele quer forçar que as fábricas voltem a fabricar nos Estados Unidos. Isso é o que a mídia menciona que pode dar realmente problema. Porque não vai ser da noite para o dia que o norte-americano vai começar a fabricar um monte de coisas de volta nos Estados Unidos e esses produtos sejam baratos. Então, como tendência, é que vai possivelmente ocorrer o que é um processo inflacionário bem intenso nos Estados Unidos. Mas o governo Trump ele não é bobo, ele não fez isso só por uma birra contra a China. Ele quer tentar dificultar o crescimento econômico, já que a China é concorrente dos Estados Unidos, como era na época da Guerra Fria em relação ao quê? À União Soviética. Fique atento com esse tema, que acho que esse vai ser um dos melhores para o vestibular. Depois, no segundo tema, também já vinha caindo nos últimos 2 anos, acho que também vai continuar a aparecer, que os Estados Unidos ele quer sair da OTAN, Organização Militar do Atlântico Norte, de defesa, ou se não forçar os países europeus a gastarem mais. Não tem lógica para o contribuinte norte-americano ficar gastando rios de dinheiro dos seus impostos defendendo um continente europeu que muitas vezes é ingrato com os Estados Unidos, nas campanhas militares, econômicas e políticas dos Estados Unidos. Já no outro governo do Trump, ele já tinha dado uma pressionada, principalmente para a Alemanha, que a Alemanha era o país que deveria gastar mais com armamentos e acabava não gastando. E daí o Trump já tinha ameaçado naquele primeiro mandato e vai continuar pressionando os países europeus. Mas no final das contas, se parar para pensar, é interessante para o europeu começar a gastar mais com armamento e gerar sua própria tecnologia, não ficar dependendo dos Estados Unidos para qualquer tipo de ação futura. Outro tema também bem corriqueiro com Trump, sem Trump, é a guerra da Ucrânia. Então, o governo do Biden, que era o anterior, ele apoiava a Ucrânia. E alguns especuladores dizem que a família do Biden tinha interesses econômicos para ajudar a Ucrânia. Também tem muito eleitor nos Estados Unidos que é de origem ucraniana, daí na época votou no Biden para ele ganhar a eleição, então por isso que ele apoiou os investimentos maciços, empréstimos de dinheiro para os ucranianos. Isso também fez com que a guerra demorasse mais, não acabou ainda, né? Por quê? Porque se fosse só a Ucrânia contra a Rússia, provavelmente a Rússia ganharia rápido a guerra. Agora o que vai acontecer nitidamente o Trump está pressionando a Ucrânia para entregar o território, vai perder o território para os russos e ainda pagar o quê? As dívidas do governo anterior. Não sabemos qual é o motivo disso. Acredita-se que o Trump tem alguns interesses econômicos com o Putin, com o governo russo, e não tem gente boazinha nesse sistema de política, né? Um governo apoia um país, muda o governo, acaba apoiando outro, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Temos nossos podcasts, a gente vai falando isso também mais adiante em outros vídeos nossos. Depois, a questão palestina-israelense. Historicamente, os Estados Unidos apoiam o Estado de Israel. Foi uma meio que exceção ali no governo do Obama, que apoiou os palestinos, e no governo do Biden, porque o Biden era vice do Obama. Mas para os Estados Unidos, com Trump ou sem Trump, é interesse que haja uma pacificação na região. Por quê? Porque boa parte do petróleo passa próximo a Israel. Se você deixa Israel sozinho, no ponto de vista do governo Trump, para os judeus agora, começa a ter um escalonamento de conflito ali, aonde o Irã, você vai ver em outros vídeos, vai ficar cada vez mais forte na região, vai gerar confusão com a Arábia Saudita, aí o Irã financia vários grupos terroristas na região, e aí gera um caos econômico e militar também, que pode atrapalhar o deslocamento do petróleo. Por isso o governo Trump ele vai apoiar a causa israelense ou judaica
na questão do quê? Da Palestina. O que pegou mal, pelo menos é o que a mídia mostra, é que o governo Trump, logo que entrou, queria que Israel acabasse com o conflito e os Estados Unidos transformasse a faixa de Gaza numa espécie de protetorado norte-americano. Isso ficou muito estranho. Acho que depois o Trump tirou o pé do acelerador, não falou mais nessa temática. Mas que os Estados Unidos do Trump apoia Israel, como os outros governantes também apoiaram, exceto se o Obama e o Biden, como eu falei, realmente vão apoiar. Depois, o próximo tema seria isso que a gente fala mais durante o ano, assim, né? Existe aquele bloco econômico entre Estados Unidos, México e Canadá. Ele se chamava de NAFTA, aí agora ele chama de USMCA. Quem criou esse bloco USMCA foi o próprio Trump. Mas o Trump, ele criou também uma série de tarifas punitivas contra o Canadá e contra o México numa escala um pouquinho menor. Por quê? Porque qualquer país que vende para os Estados Unidos, todo mundo quer vender. Ele é o maior mercado consumidor do mundo. Então, os Estados Unidos, numa característica de economia liberal, ele deixa entrar, principalmente quando tem governo republicano. Foi até uma exceção, me chamou muita atenção o governo Trump criar tarifas para dificultar a entrada de produtos importados nos Estados Unidos. Isso é uma coisa, geralmente, que quem faz mais é o governo democrata, geralmente o republicano libera. Mas é aquilo que eu falei no começo desse vídeo, é uma tendência dos Estados Unidos, do Trump, tentar voltar a fabricar alguma coisa dentro do país. Ele está dificultando as coisas para os canadenses e dificultando para os mexicanos. Existe também no direito internacional uma coisa chamada de reciprocidade dos atos. Então, se você, Estados Unidos, aumenta os seus impostos, em X%, 10%, 15%, cada produto tem o seu valor, o outro país tem o direito de aumentar também contra os Estados Unidos. Isso aqui você vai ver toda hora na TV eles falando, o Canadá aumentou os impostos, a China aumentou os impostos no mesmo tamanho, na mesma relação. O Brasil, historicamente, tributa um monte de produto americano. Se você parar para pensar quantas coisas dos Estados Unidos a gente quer comprar no Brasil e não consegue porque é caro, porque são os governos brasileiros que criam essas tarifas. Agora o Trump vai fazer mais ou menos a mesma coisa que o Brasil. A diferença é que a gente não tem máquinas, equipamentos e marcas legais para vender para os Estados Unidos. Geralmente a gente vai vender coisas muito simples, né? Que é a laranja, o ferro, a soja, alguma coisa na área têxtil, assim, nada muito elaborado. Mas agora vai ser o governo das contrapartidas. E acho que depois disso o próprio governo americano bota, né, o governo Trump bota as relações lá em cima, briga, gera esse estresse para chamar seus diplomatas, seus economistas para negociar caso a caso com cada país. Ele estava muito bonzinho, os governos anteriores, né, na questão tarifária. E depois, outro tema que a gente acha totalmente pertinente, principalmente para a prova da Federal do Paraná, que é a questão de como que o Trump vai lidar com a América Latina. Nos últimos governos Biden e Obama, eles deixaram muito livre para a China, vamos dizer assim, orientalizar, inventei a palavra agora, a questão da América Central. Muita influência da China no Canal do Panamá, na Nicarágua, naqueles países ali do chamado Istmo, né? Então a primeira coisa que o Trump falou, vamos ter que tentar renovar ou fazer um novo contrato de uso do Canal do Panamá, porque já que foi os Estados Unidos que construiu. E aí, no ano de 2000, o governo americano já tinha tudo acertado com o Panamá, ele devolveu para os panamenhos o controle do canal e hoje quem administra o Panamá, nesse setor, nesse segmento do canal, é uma empresa chinesa. Então a tendência é os Estados Unidos dar uma apertada ali, voltar àquela doutrina Monroe, acho que é isso que eles vão mencionar bastante nas provas. A doutrina Monroe, para quem não lembra, é aquela de 1800 e bolinha lá, quando o presidente dos Estados Unidos falou, a América como um todo tem que ser administrada pelos Estados Unidos, pelos americanos no caso. E nem se conta o que a gente vai perceber durante esse ano sobre a questão venezuelana. É certeza que os Estados Unidos vai pressionar a saída do Maduro, tirar o governo dele, alguma coisa do gênero. Aí vamos ver quem é que tem mais gás literalmente na palavra de ter força para ficar combatendo. Vai ser o Maduro, ele vai aguentar, ele vai sair, ou os Estados Unidos vai conseguir tirar ele, vai colocar o Brasil na jogada. A gente cenas para os próximos o quê? Para os próximos capítulos. E por último, outro bem polêmico, até já caiu na prova da Federal no seu primeiro governo, que é a questão da Groenlândia. Também a gente vai explicar isso em aula, mas aqui é um vídeo rápido. Aqui, a Groenlândia é como se fosse um território ultramarino, o que antigamente se chamava de colônia, né, do país europeu chamado Dinamarca. E aí, falando de forma muito simples e objetiva, a Dinamarca, que é pequena demais, ela acaba por opção, principalmente do lobby verde, do Partido Verde da Groenlândia,
dos europeus, na União Europeia, na Câmara deles lá, eles não querem explorar a Groenlândia. Só que a Groenlândia é riquíssima, tem muito petróleo offshore e tem vários minérios, mas um que interessa muito para os Estados Unidos, que é o urânio. E os Estados Unidos já tentou comprar no governo anterior do Trump, o Trump fez preço, querem vender Dinamarca, eu compro. A Dinamarca não quer vender e não quer explorar, e os Estados Unidos precisam do recurso. Eu acho difícil que haja um conflito nessa situação, mas o Trump, ele é um bom, vamos dizer assim, jogador de truco, assim, né? Um bom jogador de poker. Ele vai lá e pressiona para ver o que vai ser negociado. Uma coisa também que a gente fala em aula, mas é bom você procurar nos vídeos, nos mapas, é que a região da Groenlândia é uma boa passagem. Ele tem uma entrada marítima chamada entrada noroeste. Então tem uma época do ano que ele descongela e você pode de repente passar grandes cargas de navios dando a volta por cima da América para a China, para o Japão, para os países asiáticos, até mesmo para a Rússia. E os Estados Unidos, ele enxerga sempre a política daqui 50 anos, daqui 100 anos. Ele não é imediatista, como dá a impressão que o Trump é. Eles querem, de repente, os Estados Unidos controlar a Groenlândia, encher de base militar, fazer uma exploração econômica e, no futuro, dificultar a passagem de navios chineses e russos por essa região chamada aí Passagem Noroeste. Ok, pessoal? Espero que esse vídeo tenha sido bem interessante para vocês. Vá acompanhando esses temas durante o ano, nas vésperas das suas provas, dá uma olhadinha em cada temática dessa que eu acho que vai ser sucesso. Ok? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.